Tudo bem, muito boa noite. Vamos começar mais um Papo da Madrugada aqui no Instante News. Ponto 1. Juntos mais uma vez, eu, você e o Marcelo Campos. E aí, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você também que já está ligado aqui no nosso papo da madrugada, né? E hoje o que não falta é assunto sobre esse governo, né, Ronaldo? Pois é, Marcelo, e a gente começa em ritmo de homenagem, né? E que homenagem, hein? Você Opa! acredita que a Janja, ela mesma, foi condecorada com a Ordem do Mérito Educacional, a maior honraria do Ministério da Educação? É o Brasil no fundo do poço mesmo, né? Como disse o deputado Carlos Jordi, o Brasil virou uma piada de mau gosto. O desgoverno escancara o desvio de finalidade, enquanto ministros transformam a máquina pública em vitrine de bajulação. A prova disso é o Ministério da Educação conceder sua maior honraria a Janja, né? Alguém marcada por gafes e erros toscos de português. No fim das contas, ela acaba sendo o próprio retrato da educação no país, né? Estamos ao vivo aqui no Canal Gov, acompanhando essa cerimônia de entrega da premiação do Mérito Educativo, a Ordem Nacional do Mérito Educativo. Nas imagens você vê aí o ministro da Educação, Camilo Santana, fazendo a entrega do nível do grau Gran Cruz. A primeira-dama, Janja Lula da Silva. Foi presidente agora, e aí eu conheci a esfinge da única faraona que tem. Agora pronto, eu falei faraona, amiga. Agora eu gravei um vídeo pra Margarete, que claro, ninguém vai ver, só eu e ela, dizendo: Margarete, agora vai ter que cantar É Faraona. Eu não estou aí hoje com vocês, mas eu estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho, aquela trilha, e essa trilha se fechou. Que acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República. Eu não estou falando do presidente Lula, eu estou falando do presidente do Brasil. Então a gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. E aí dá para acreditar numa coisa dessas, Marcelo? Meu amor, pelo amor de Deus. Olha, Ronaldo, eu vou te dizer uma coisa, rapaz. Há uma maneira aí muito didática e muito eficiente de ensinar o verdadeiro. Você sabe qual é? É mostrar o falso. Olha, assim não. O certo é assim. Você vê que mãe faz isso com o filho desde pequeno, né? O professor também faz isso com os alunos e por aí vai. Então, Lula premiou a Janja com a Ordem do Mérito Educacional, porque poucas pessoas têm dado tantos exemplos de como falar mal em todos os sentidos no português, né? Você vê que a Janja fornece aí numerosos exemplos para a gente corrigir. Eu acho que só pode ter sido esse o mérito dela, né? Porque outro eu realmente não vejo. E vamos combinar, né, Ronaldo? A Janja fez jus à Ordem do Mérito Educacional concedida pelo Ministério da Educação, porque ela dá exemplos de como não se deve falar e nem escrever. Aliás, eles costumam tomar muito cuidado para não escrever nada, né? Porque também escrevem muito mal, né? Mas os principais erros nunca são de ortografia, né? São os de condução da República, porque hoje essa dupla aí compõe de fato a presidência e a vice-presidência da República. Eu estou achando que o Alckmin é que é a primeira-dama, o Ronaldo. A Janja, a premiada, ela é que é o verdadeiro vice-presidente, rapaz. É mesmo. Mas já que estamos falando em desastre, né? E a COP30, Marcelo? Que vexame, hein? Desmataram a Amazônia para construir estrada. Torraram toneladas de diesel para embarcação hotel. Não tinha estrutura nem para o próprio evento. Coxinha de galinha, R$ 100.
esgoto a céu aberto, urubu passeando no centro da cidade. E como disse o Rubinho Nunes, lá de São Paulo, o chanceler alemão volta da Copa 30 dizendo, a Copa 30, da COP 30, Cop, né? dizendo, todos ficaram felizes por termos voltado, principalmente por sair daquele lugar. No governo Lula, todo dia é um 7-1 diferente, Marcelo. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Você imagina como a situação devia estar ruim, né? A ponto de um chanceler de outro país falar o que ele falou. Todos ficaram felizes por termos voltados para a Alemanha, principalmente por termos saído daquele lugar onde nós estávamos. Essa é mais uma vergonha para a gente, rapaz. Só o governo não sabia que Belém não tinha a menor condição de receber um evento desse porte. A escolha foi proposital, né? Porque com a desculpa de que vão ocorrer investimentos para a realização do evento e a população vai ser recompensada, né? Esse é sempre o discurso. Só que isso também abre brecha para roubalheira. E no final das contas, ou do evento, né? Todo mundo sabe quem acaba ganhando, né? Agora, Marcelo, pior foi a resposta do Lula para o chanceler alemão, né? O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Ah, eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. É, isso aí, né? O deputado Carlos Jordi é que está certo quando disse que o jeito que o Lula humilha o brasileiro no cenário internacional é diferente. Tudo para ele se resume a boteco e cachaça. A declaração do chanceler alemão afirmando publicamente que estava feliz por deixar Belém do Pará é mais do que um comentário isolado, né? É um gesto diplomático raríssimo, porque chefes de governo e chanceleres normalmente eles evitam críticas abertas ao país anfitrião. Mas quando isso acontece, rapaz, é sinal de que o desconforto ultrapassou o limite do tolerável. E de fato, o que se viu na COP30 foi uma sucessão de falhas estruturais que expôs ao mundo um Brasil com graves problemas de organização, de logística, de capacidade de receber grandes eventos internacionais. Só que eu acho o seguinte, a resposta do presidente Lula agravou ainda mais o quadro. Você vê que o impacto diplomático da fala do chanceler alemão é, tem um peso, né? Porque quando um líder europeu, especialmente da Alemanha, uma das maiores economias do mundo e financiadora de projetos ambientais do Brasil, quando ele afirma que está feliz por ir embora, isso já comunica um desconforto real com a infraestrutura que a gente estava oferecendo, com relação à hospedagem, a transporte, também a organização do evento, uma perda de prestígio do Brasil como anfitrião e danos aí à credibilidade em eventos de grande porte daqui para frente. Mas também tem o constrangimento internacional, né? Já que delegações de dezenas de países também vivenciaram os mesmos problemas que ele. Só que ele abriu a boca, o resto ficou calado. Mas deve estar falando aí nos seus respectivos, vão falar nos seus respectivos países, né? O que aconteceu, as vergonhas que a gente passou por aqui. Isso é um aviso, né, cara? A gente não está satisfeito com a maneira como a gente foi recebido. É isso que conta. Agora, a reação do Lula também tem efeitos internacionais, né? Quando ele minimiza as críticas, ironiza o chanceler, alega que ele deveria ter ido ao boteco, rapaz, ou dançado no Pará, ou experimentado a culinária local.
Meu ponto de vista tem três efeitos, né? Primeiro, reforçou aquela percepção que as pessoas já suspeitavam de falta de autocrítica do presidente brasileiro. Porque em diplomacia, quando você admite um problema, você se compromete para corrigir o problema. Agora, quando você nega o óbvio, você está criando ruído e está passando a impressão de amadorismo. E aí é um desastre, né? A segunda coisa é que o Lula transferiu a discussão do plano institucional para o plano emocional. Enquanto o mundo está falando de infraestrutura, de logística, de segurança, de preços abusivos, aí o Lula respondeu com humor, com folclore e comparação com boteco, né? Qualquer diplomata, rapaz, em qualquer lugar do mundo, percebe que isso soa como falta de sobriedade, né? Então, tudo que aconteceu aqui no Brasil expôs a fragilidade da organização do evento. Se o presidente reage dessa maneira, o que que ele está passando para o mundo? Nós não estamos prontos para discutir falha, né? É isso que acontece. Agora, vamos ver como é que fica a percepção internacional pós-COP30, né? Porque várias delegações, não foi só a delegação da Alemanha, mas várias delegações relataram falta de capacidade hoteleira. E isso a gente já tinha comentado aqui muito antes da COP começar, né? A questão das hospedagens improvisadas, os problemas de transporte, os preços totalmente descolados da realidade e o governo cobrando dos comerciantes um percentual enorme para a organização do evento, né? Quer dizer, é um negócio de maluco, além de falhas técnicas em várias estruturas. E também as longas distâncias, né? Você vê que os navios que tinham ali cerca de 6.000 quartos, eles estavam ancorados a 40 quilômetros do local do evento. Rapaz, aí você pega um táxi, o táxi não pode chegar na porta do evento, larga você 1 quilômetro antes do evento. Olha o desastre, rapaz, olha o inconveniente que a gente causa para o convidado, para o cara que vem participar de um evento desse. E aí, cara, é isso. O que que a gente vai fazer, né? Foi um vexame. Se pensou que a COP fosse uma grande possibilidade do Brasil aquecer turismo, trazer investimentos, eu acho que o cara agora vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa por aqui. Pois é, Marcelo, agora, para os líderes estrangeiros, eu acho que isso se traduz no seguinte: o Brasil não entregou o padrão esperado de uma COP, né? A COP é o maior evento ambiental do mundo. Se o país não consegue sustentá-lo com qualidade mínima, ora, perde capital diplomático. Haverá indiscutivelmente uma redução de confiança em acordos futuros. Agora, se um país não entrega infraestrutura, como vai garantir compromissos ambientais complexos, né? E isso sem contar o prejuízo para a imagem de líder ambiental, que era tudo que esse governo queria passar para o mundo, né? Agora, o governo brasileiro buscava protagonismo ecológico. O evento fez o oposto, expôs fragilidades. O Brasil não entregou o padrão esperado de uma COP. A COP é o maior evento ambiental do mundo. Se o país não consegue sustentá-lo com qualidade mínima, perde capital diplomático. Isso vai gerar redução de confiança em acordos futuros. Dá só uma olhada nesse post do Joaquim Teixeira. Olha o que ele diz. Quem aquele alemão pensa que é para falar mal de Belém? Espero que seja declarado inelegível e incluído no inquérito das fake news para aprender a nunca mais ameaçar nossa soberania. Esse Joaquim Teixeira, Marcelo, é muito bom, né? Vamos ver algumas cenas do balneário COP30. Vamos ao balneário. Para você em primeira mão aí, ó. Welcome, quem não sabe, seja bem-vindo. Tá em inglês justamente para os nossos gringos que vêm aqui prestigiar a COP30 e prestigiar o balneário que tem também aqui, ó. E outra, tem casa para alugar aqui, barata, 3 mil, com piscina dentro de casa, viu? Tem casa aqui, olha, essa casa aqui tá para alugar. Essa casa aqui tá para alugar, olha. Já tem uma ponte, já tem piscina dentro, mais barato.
A mulher tava cobrando 6 mil, essa aqui tá 3 mil. Se vocês quiserem, aí na frente, se vocês não quiserem ir muito longe, tem um balneário. Que coisa ridícula, né? A imagem do Brasil no mundo após esse episódio é desastrosa. Concorda? Eu concordo, mas o governo acha que o gesto do chanceler alemão foi uma grosseria assim inacreditável, né? E pelo visto a CNN também considerando aí a fisionomia dos seus jornalistas quando trataram do assunto, também achou a mesma coisa. Esses caras sempre passando pano, olha só. Oh. Vi de tudo aqui, tanto aqui em Belém quanto em Brasília, quando fomos repercutir essas declarações. Em um primeiro momento teve um fato curioso, eu estava conversando aqui na Blue Zone com um integrante graduado ali da delegação brasileira, achou que era pegadinha até, falou, não é possível. Aí mostramos o vídeo, evoluiu para assim, inacreditável e depois considerou uma grosseria sem tamanho, né? E checando ali também em Brasília, essa foi a diretriz, pelo menos do Palácio do Planalto e do Itamaraty, de avaliar que foi uma grosseria inacreditável, mas que não haveria resposta, que caberia ao próprio chanceler responder e explicar o contexto da sua crítica. O governo brasileiro, eu senti que não quer entrar nessa. Primeiro porque expõe até o episódio da semana passada, da crítica da ONU, uma carta formal endereçada às autoridades brasileiras com as críticas aqui à Blue Zone, né? Nós noticiamos isso, e para não levantar um palanque ali para o chanceler alemão e não deixar esse tema contaminar também essa reta final da COP e também a própria vinda do presidente Lula na quarta-feira. Muito obrigado. Não dá para ver CNN, Globo News. Como é difícil admitir um fracasso, né? Um fracasso que até os moradores de Belém já tinham previsto. Você viu o post de um morador da cidade que fez um desabafo? Eu vi sim, Ronaldo, e eu acho que você podia ler para a gente, porque ele traduz bem o que a população de lá está passando, né? Bom, então vamos lá. Eu nasci, cresci e moro aqui, em Belém, em um bairro de classe média que sofre com problemas como qualquer outro bairro. Mas existem bairros que foram maquiados pelo governo municipal e estadual para enganar os líderes, delegações e chefes de Estado. O caminho do aeroporto até o local onde está acontecendo a conferência foi totalmente repaginado, tentando esconder as mazelas dos bairros periféricos. Quando eu falo isso, vocês precisam entender o que aconteceu quando colocaram muros metálicos escondendo as favelas no Rio de Janeiro, no percurso do aeroporto até o centro da cidade. O Hélder Barbalho e seus asseclas tentam de todas as formas emular e incutir um orgulho pela desgraça, pelas mazelas. Pois é, Belém está atrasada e parada no tempo, em uns 20 anos. E essas obras tiraram Belém do atraso só por 4 anos. Desde que a COP30 foi decidida para ser realizada em Belém, o Hélder Barbalho, o governo federal e o governo municipal derramaram rios de verbas publicitárias para incutir no imaginário do belenense que todos que se opõem ao discurso governamental são vira-lata, traidor, e sabemos que não é bem assim. O chanceler falou somente verdades. A verdade dói, principalmente em governos corruptos e regimes semelhantes. Infelizmente, ele tocou em um ponto nevrálgico, porém necessário, que foi abafado e continua sendo abafado pela mídia local por conta das verbas publicitárias. Em suma, todos sabem disso, todos têm essa opinião, mas têm medo de expressar e ser perseguidos ou cancelados. Pois é, rapaz. Você viu que o prefeito do Rio, Eduardo Paz, rapaz, chamou o chanceler alemão, insinuou, né, que ele era nazista. E depois da repercussão negativa, ele apagou a postagem. Tinha que ser ele, né? Um Baba-ovo, baba-ovo. né? Outro aquele André Trigueiro da Globo News. Pô, Putz. chamou o chanceler de nazista. Esses caras são uns desequilibrados, rapaz. E olha que o chanceler é de família judia, o avô dele morreu no Holocausto. Quer dizer, e você vê que são. Nós estávamos muito mal parados só quando tínhamos Globo,
como referência, né? Hoje aí a Globo continua fazendo um papelão, agora soma aí com a CNN e outras redes de comunicação que recebem verbas aí poupudas do governo. Mas é isso, né? O Brasil vai sair da COP30, rapaz, com uma combinação aí, eu digo, preocupante de percepções. Um país com infraestrutura insuficiente para eventos globais, e isso significa um- uma coisa, né? Uma influência no turismo, nos investimentos, na própria credibilidade institucional. Mostra o governo sensível, como a gente já falou, a críticas e sem autocrítica, né? Porque tudo que aconteceu aí nessa COP reforça aquela ideia de que o país prefere negar as coisas do que enfrentar os problemas e até pedir ajuda para resolver, né? Revela também o descompasso entre discurso e prática, né? Aquele discurso ambiental, todo cheio de lero-lero, já perdeu força diante de um evento mal executado. E também mostra o vexame da nossa diplomacia, né? Você vê que grandes parceiros como a Alemanha, França e países nórdicos, eles valorizam aí a eficiência, o planejamento, a responsabilidade. E a fala do chanceler foi praticamente isso, né? Isso não é aceitável, pô. É só isso que o cara falou. E não fez ofensa nenhuma, só disse a verdade. E ele disse que preferia estar na Alemanha e estava doido para sair daqui. Imagina um desconforto para um cara que vive na Europa, num país como a Alemanha, não ter água no banheiro, não ter água para fazer aí a sua higiene, não sei nem onde ele estava hospedado. Olha, uma Tinha vergonha. ar-condicionado, não tinha nada. Pois é, rapaz, o cara derretendo no calor aqui, ó. Pelo amor de Deus. E na sua opinião, Marcelo, quais serão os efeitos práticos para o Brasil, hein? Ó, eu acho que o Brasil vai perder aí muito financiamento para esses fundos ambientais aí, porque a confiança no país começa a ficar comprometida, né? Você vai ter uma cautela aí dos investidores estrangeiros, que eles não analisam só a economia, mas é a capacidade de execução. Pomba, se um país não consegue, rapaz, organizar um evento do porte dessa COP30, imagina o que esse cara, que esse governo administra o país, né? Então, isso já deixa uma pulga atrás da orelha dessa turma. Você tem, como eu já disse, um enfraquecimento da diplomacia brasileira na hora que for negociar questões ambientais e comerciais. Um prejuízo enorme para a imagem do Brasil, né, como um país sério e preparado. Então, Ronaldo, para resumir, o Brasil sai bem menor dessa COP30 do que ele entrou. A crítica do chanceler alemão foi apenas uma expressão assim mais visível do problema que todo mundo percebeu. O evento falhou e a resposta do presidente transformou uma crise logística em um constrangimento diplomático. E a imagem que ficou é o Brasil com enorme potencial, mas sem preparo estrutural e político também para sustentar o próprio país. E o governo está mais preocupado em rebater crítica do que em corrigir falha. Aí você vê o seguinte: todo mundo aqui exigindo que a Alemanha pedisse desculpas. Olha, o governo alemão já disse que não vai pedir desculpa de nada, não tem que pedir desculpa de nada. E tá certo, é isso mesmo. A gente é que tem que vestir a carapuça e aprender a trabalhar melhor. Pois é, já está repercutindo no exterior, né? É verdade, é verdade. Pois é, em época de conscientização ambiental, é bom fazer uma reflexão sobre essa mensagem aqui. Olha só. O IBAMA considera um crime a confecção de bolsas com couro de jacaré, mas não há lei que proíba a confecção de bolsas família com o couro da classe média. Ronaldo. E por falar em contradição, rapaz, eu achei essa aqui do nosso grande Caetano Veloso, rapaz. Veja como é que ele pensava em 1975 e como é que o camarada está pensando hoje, é inacreditável, olha só. Em 75 ele dizia censura não e anistia sim. Em 2025 ele diz censura sim e anistia não. Como é que pode? 50 anos atrás, né? Então,
probleminha de demência, alguma coisa parecida, né? É isso aí, Marcelo. E para o brasileiro de bem, só resta comer o pão que o diabo amassou, né? Olha só, Eita, que diabo, hein, rapaz? esse diabo é conhecido, hein? Pô, o brasileiro conhece bem esse diabo aí, rapaz. Bom, Marcelo, vamos ficando por aqui, né? O Papo da Madrugada volta na semana que vem. Uma boa noite para você, Marcelo Campos. Boa noite a todo mundo, né? Pois é, Ronaldo, boa noite para você que está sempre prestigiando a gente aqui no Papo da Madrugada. Sábado que vem tem mais. Tchau.